Sim, Mariano Souza já montou seu time do esporte para a temporada. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque ele está aí, né, mostrando para que veio no esporte, pelo menos nesse momento. Não estou defendendo o treinador, mas até agora ele vem mostrando um respeito muito interessante pela instituição onde trabalha, pelos profissionais da imprensa, né, que o antecessor, o Erison Moreira, não tinha muito isso, de falar com a galera da imprensa, de falar diretamente com o torcedor. E o Mariano Souza agora, né, inclusive abrindo alguns treinos para a torcida ver o que está sendo feito dentro do clube. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre os primeiros times que o Mariano Souza montou, visando aí o início da temporada do esporte, que inicia no próximo dia 13 de janeiro, na Arena de Pernambuco, às 4 horas da tarde, contra o Petrolina, início do Campeonato Pernambucano, primeiro jogo do esporte na temporada. Então a gente vai falar um pouquinho sobre qual foi os primeiros times do Mariano Souza, mas antes, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Vinícius Medeiros e você está aqui no meu canal, onde a gente acompanha tudo sobre o futebol nordestino, tudo sobre o futebol pernambucano e, claro, sobre o esporte Santa Náutico. Então, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever. É muito importante você se inscrever e ativar o sininho da notificação, porque sai vídeo todo dia. E não tem uma hora exata, tá? Sempre que sair alguma coisa, a gente traz aqui comentando, traz aqui eu dar minha opinião aqui para vocês. E vocês também podem deixar sua opinião nos comentários. Esse espaço não é só meu, esse espaço também é de vocês. Tudo bem? Então, bora falar um pouquinho sobre o esquema que o Mariano Souza vem montando no esporte, porque ele é um cara, né, como eu falei já aqui no canal assim que ele foi contratado, né, que era um técnico que jogava muito com esquema de 3 zagueiros. Ele jogava muito com 3-5-2, jogava com esse esquema de 3 zagueiros. Então é muito importante esse projeto do Mariano Souza do time, né, ser adaptado ao esporte, porque em algum momento ele vai utilizar. Algum momento ele deve usar o esporte com 3 zagueiros e ele vem testando isso nos treinos. Porém, ele também vem testando outras formações, o que é importantíssimo, porque assim, né, acho que o esporte vai se adaptar com a equipe. Hoje o futebol também é muito estudo, né, os técnicos acabam estudando as equipes, acabam estudando como a outra equipe joga. Isso é normal acontecer nos dias de hoje. Logo, ele tem 2 formações, 3 formações, 4 formações ali, que ele pode adaptar o esporte. Então isso é muito importante acontecer. Bora falar um pouquinho sobre os primeiros times que o Mariano Souza montou. Eu tô com uma matéria aqui, né, do Daniel Leal, do jornalista Daniel Leal, deixando aqui os créditos pro Daniel, né, da Rádio Itataia, que eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que ele falou, porque ele disse que o Mariano Souza montou no último treino do esporte, né, 2 times. O primeiro time a gente consegue ver que é um time mais com 4 atacantes que ele montou, ou seja, seria um 4-3-3, mas como o elenco do esporte ainda vai necessitar de contratações, deve vir um pessoal da copinha ainda, ele acabou utilizando ali 2 times e pode ter improvisado alguém, mas bora lá. Né, o primeiro time seria um time considerado mais reserva, pelo que eu tô vendo aqui, seria um time considerado mais reserva, o esboço desse time. Né, o primeiro time é com o Thiago Couto, o Rosales, o Luciano Castan e o Ítalo. Ele acabou colocando o Ítalo de zagueiro, pelo que a gente viu. O Riquelme, o Lucas André. O Riquelme veio do Vasco, o Lucas André é o jogador da base do esporte. O Alan Ruiz, e aí ele colocou 4 atacantes, que foi o Paulinho, o Pablo Diego, o Arthur Kaique e o Flávio. Né? Então a gente tá vendo essa movimentação do Mariano Souza, é um esquema já diferente do que a gente é acostumado a ver. Né? Então, bora pro segundo time. O segundo time é o Kaique França, Lucas Amon, o Rafael Thierry, Alisson Cassiano e Renzo, ou seja, 3 zagueiros, Filipinho, Felipe, Fábio Matheus e Fabinho. Ele bota 3 volantes aí, provavelmente um desses volantes aqui tá mais avançado, sendo mais um meio ali de organização, o ataque com 2 atacantes, o Zé Roberto e o Romarinho. O que eu acho que o Mariano Souza pode começar nesse time do esporte? Isso foi o time que o Daniel Leal botou, né, que o Mariano Souza fez o esboço com o treino na Rádio Tatá e ele publicou esses times aqui. Eu acho que o Mariano Souza vai usar o segundo time. Né, o segundo time, né, com os 3 zagueiros, porém ele vai fazer algumas adaptações. Acho que o Felipe ou o Fábio Matheus, acho que ele deve colocar o Fábio Matheus e o Fabinho como dupla de volante. Isso é opinião minha, tá? Não é o que está acontecendo no treino. Mas é uma opinião do que vai ser a formação do esporte, pelo menos aí nos próximos jogos. Né, que é o Fábio Matheus com o Fabinho, né, porque o Fábio Matheus e o Felipe, os dois são características de saída de jogo. O Fabinho é aquele cara que segura mais o jogo, então ele deve ter o jogador com a característica do Fabinho e deve permanecer. E acho que o Felipe, né, acaba dando essa vaga para o Alan Ruiz, né, o Alan Ruiz ali sendo aquele meia mais que organiza mais a jogada e deixando o Zé Roberto e o Romarinho. Tenho minhas dúvidas se ele não vai colocar o Arthur Kaique nesse primeiro momento. Quando ele for usar o esquema com 3 zagueiros, né, eu acho que ele vai ter dois atacantes, obviamente, mas ele tem nesse momento o Zé Roberto e o Romarinho. Ele pode muito bem jogar o Romarinho e o Arthur Kaique, que seria um ataque também interessante para esse início do esporte. Do mesmo jeito que o Zé Roberto e o Romarinho também é um ataque bem interessante. O Romarinho,
dá aquela velocidade e o Zé Roberto dá aquela referência, aquele jogador que fica ali na área esperando, né, a bola, mas ele também é um cara que se movimenta bastante e isso é muito importante no centroavante. Mas esses são os dois times do Sport. Vou até repetir aqui para vocês, né, nessa matéria do Daniel. Inclusive tá aí o link na descrição, tá? Ele fala também que o Mariano Souza treinou muito saída de bola rápida, né, organização de passes, posse de bola, então isso é bem importante. Bora lá, o primeiro time vou repetir aqui para vocês: o Thiago Couto, o Rosales, Luciano Castan, Ítalo, Riquelme, Lucas André, Alan Ruiz, Paulinho, Pablo Diego, Arthur Kaique, Flávio. O segundo time com Kaique França, Lucas Amon, Rafael Thierry, Alisson Cassiano e Renzo, Filipinho, Felipe, Fábio Matheus, Fabinho, Zé Roberto e Romarinho. Acho que o Luciano Castan também assume essa titularidade, talvez ali no lugar do Renzo, né? Porque ali ficaria o Rafael Thierry e o Alisson Cassiano, que eu acho que é um bom zagueiro, nunca comprometeu o Sport, né? Em questão de falha, nunca teve isso, foi um zagueiro que sempre ali, não foi os melhores zagueiros do Sport, mas estava ali sendo regular, mantendo um nível interessante para uma Série B. Então acho que o Alisson Cassiano deve permanecer nessa posição ao lado do Thierry e ao lado do Luciano Castan, tendo o Renzo ali como uma das opções, até porque pelo que a gente tá vendo no Sport tem 4 zagueiros. Talvez o Baraka, quando voltar da Copinha, jogador da base, talvez ele seja integrado a esse elenco. Vejo ele já praticamente preparado para integrar o elenco do Sport, pelo menos ali para entrar ali em alguns jogos. Isso é bem importante para um jogador da base. Mas é isso, né? Os times foram montados, o Mariano Souza está testando várias formações, o que é bem importante, né? Porque quando você testa várias formações, você se adapta, como eu falei no início do vídeo, você se adapta a cada time em que for jogar. Mas a gente só vai saber o esquema, que vai ser com 4 zagueiros, se vai ser 4 defensores, se vai ser com 3 zagueiros, apenas no dia 13, quando o Sport estrear contra o Petrolina. Então, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. O link da matéria do Daniel Leal tá aí na descrição, né? Vocês podem deixar suas opiniões nos comentários. Segue também nas redes sociais e se inscreve no canal. Tamo junto e fica ligado. A qualquer momento a gente volta com notícias do Nordeste. Tamo junto!